Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema deste mês é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este faço. É uma citação de Paulo de Tarso, que está em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. A expositora de hoje é a convidada Mariana Moraes, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Rio Bonito, Rio de Janeiro, e ela abordará o tema Basta Pouco. Mas antes, vamos ler uma página edificante e fazer a nossa prece de harmonização. A página de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a de número 279. Procure viver mais sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centelha divina é que é nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida de seu eu verdadeiro, de sua alma. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, a Jesus, nosso irmão maior, por seu evangelho de luz, a Mãe Maria, por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada desta casa, que está sempre disposta a nos ajudar, rogando a toda a espiritualidade que nos dê uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus toquem em nossos corações e mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Mariana, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Vamos ouvir agora Mariana Moraes. Olá a todos, meu nome é Mariana Moraes, eu falo aqui de Guapimirim, do estado do Rio de Janeiro, e estou representando a casa Grupo Espírita Maria de Nazaré, que fica em Rio Bonito. Quero agradecer muito o convite, que apesar da distância estamos conseguindo nos comunicar, seguir com os nossos trabalhos nas casas espíritas. Então agradeço muito ao convite do Irmã Rosa, que nos convidou hoje para comentar um pouquinho sobre a página 134 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Basta Pouco. Então, Emmanuel vem trazendo para a gente comentários em cima de uma pergunta de Judas Tadeu, que disse o seguinte, que está em João, capítulo 14, versículo 22. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E aí, em cima dessa passagem, Emmanuel vem trazendo para a gente, esclarecendo para nós, para que possamos compreender um pouquinho melhor a grandeza de Jesus e entender que todos os pontos de Jesus foram muito bem pensados, né? Todos os lugares que ele caminhou, as pessoas com que ele teve contato, a forma com que ele falou, a forma com que ele viveu enquanto estava aqui na Terra, tudo é exemplo, tudo é forma de aprendizado, se estivermos olhando com um olhar atento e vigilante que necessitamos viver aqui no mundo. Então, Jesus era a personificação do exemplo. Nós sabemos, e os Espíritos já falaram para nós, que Jesus é o maior guia e modelo que nós temos aqui na Terra. Então, a todo momento, Jesus estava aqui se dedicando e dando o seu amor para que possamos compreender o nosso maior objetivo, que é a nossa evolução e a nossa felicidade.
entender que essa felicidade vai vir através do amor ao próximo, da caridade, da bondade, da humildade. E aí, Emmanuel vem trazendo alguns trechos, nós vamos destacar algumas partes desses comentários muito importantes de Emmanuel e convidamos a todos que possam ler de maneira integral esse capítulo em casa. Então, o primeiro trecho que eu gostaria de destacar é no segundo parágrafo, quando Emmanuel comenta o seguinte: Jesus chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Só com esse trecho a gente já pode se emocionar e entender a grandiosidade da passagem de Jesus, a grande importância dele aqui conosco. E como que cada passo dele era muito bem calculado, porque Jesus é um espírito extremamente inteligente, que pensa, reflete, sabendo exatamente como que aquilo terá um impacto depois. Talvez naquele momento, muitas das atitudes de Jesus não tenham sido bem compreendidas por nós que estávamos lá naquela época. Mas com o passar das nossas encarnações, conforme vamos evoluindo o nosso intelectual e a nossa moral, nós vamos hoje compreendendo Jesus de uma maneira um pouco melhor e acreditamos também que futuramente vamos conseguindo compreender ainda mais cada ponto de Jesus. Então Jesus escolhe vir em uma cidadezinha pequena, tem contato com pessoas assim não tão importantes socialmente falando, né, politicamente falando. Ele se aproxima dessas pessoas, ele vem numa manjedoura simples, como Emmanuel diz para nós. Então, só a forma com que Jesus veio e escolhe vir ao mundo já traz para a gente o exemplo da sua simplicidade, de que a sua autoridade estava no seu amor, na sua bondade, na sua moral. A autoridade de Jesus era uma autoridade moral, não uma autoridade de poder político, de status social, de materialismo. O que para nós é de cara já uma grande lição, pois sabemos que nós ainda hoje, imagina naquela época, somos espíritos ainda muito materialistas, guiados muito pelo nosso interesse pessoal. Os espíritos também dizem isso para nós no Livro dos Espíritos, né? Nós somos guiados pelo nosso interesse pessoal, pelo nosso materialismo, nosso egoísmo. Então, darmos voz para alguém como Jesus, para nós é desafiador, porque nós não conseguimos compreender que alguém simples, alguém humilde, alguém que não se coloca acima dos outros, alguém que pensa no próximo, que não tem riquezas do mundo, pode ter algum tipo de autoridade, algum tipo de conhecimento. Isso fere o nosso ego, né? Podemos usar como exemplo a dificuldade que nós temos em praticar a caridade, né? Quando nós praticamos a caridade, quando nós vamos na visita fraterna, quando nós temos a possibilidade de auxiliar nas campanhas do quilo na nossa casa espírita, quando nós doamos coisas que não utilizamos mais para o bazar da nossa casa espírita, quando nós evangelizamos, damos palestra, damos passe, nós nos sentimos bem, não é mesmo? Mas quando nós precisamos receber qualquer tipo de ajuda, pedir o auxílio a alguém, nós nos sentimos rebaixados, humilhados. Então, perceba que para nós é muito difícil, né? Dar o espaço para pessoas que nós entendemos que são de alguma maneira inferior a nós. E como nós ainda temos esse olhar materialista, nós associamos a autoridade, a moral, em relação à massa, em relação à sociedade, de acordo com a posição social que aquele espírito tem, de acordo com a posição política que aquele espírito tem, de acordo com a quantidade de diplomas que aquele espírito tem, que é muito bacana, porém que nós precisamos entender de uma outra forma, né? Que tudo que nós temos aqui na Terra não são privilégios, né? E são, sim,
meios e instrumentos que de alguma forma, por algum motivo, nós precisamos ter para conseguir atingir os nossos objetivos de evolução. Então não é porque eu tenho uma casa para morar, porque eu nasci em um berço de ouro, como nós costumamos dizer, que eu sou mais do que alguém, e sim que eu tenho responsabilidade perante a tudo isso que eu tenho por algum motivo, que talvez agora eu não me recorde bem, mas que com o conhecimento espírita nós conseguimos entender que não existem privilégios, né, na criação de Deus. Do pequeno ao grande, todos têm motivos para estar onde estar, para ter o que tem. Então a gente precisa passar a olhar mais com esse olhar de amor mesmo perante a toda a criação. Então, já nos primeiros segundos de vida, Jesus já nos traz esse exemplo, né, de que basta pouco, como diz a nossa mensagem, basta pouco para que possamos transformar a humanidade, porque o grande X da questão é a nossa mudança interna, é a forma com que eu contribuo para o mundo, como o impacto da minha mudança vai auxiliar na transformação da humanidade. Então é exatamente isso que o Emmanuel fala aqui, né? A transformação da humanidade inteira através de atitudes tão singelas de Jesus, coisinhas tão simples, né? Mas que se destacaram muito, porque Jesus tinha autoridade no que ele falava, ele tinha coerência no que ele dizia e no que ele fazia, e assim ele conseguia exemplificar de maneira plena tudo aquilo que ele falava, que ele pregava para nós naquela época. Então a gente consegue até agora entender que Emmanuel está dizendo para a gente, né, que a simplicidade e a grandiosidade de Jesus caminham de mãos dadas. Não porque não fazem sentido, mas pelo contrário, porque nós precisamos mudar a nossa maneira com que enxergamos a grandiosidade de alguém, com que alguém é importante, né? Quando a gente, por exemplo, recebe alguém na nossa casa espírita, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Algumas vezes nós fazemos esse tipo de atitude por uma questão cultural nossa. Vamos dar um exemplo básico, né? Na nossa casa, por exemplo, quando nós vamos receber a visita de alguém. O meu vizinho vai vir tomar um café da tarde comigo hoje. E a gente prepara um chá, prepara um café, um biscoitinho, um pão com queijo, e a gente recebe aquela pessoa, né, com boa vontade, e é muito bom. Mas imagina se recebêssemos a notícia que estaríamos recebendo alguém muito famoso, né? Estarei recebendo o Faustão na minha casa, estarei recebendo um político muito importante para a história do nosso país na minha casa. O nosso comportamento é outro. Então eu tenho que servir o melhor, eu tenho que colocar a melhor roupa, eu faço uma faxina diferente na minha casa. E a gente faz exatamente a mesma coisa na nossa casa espírita às vezes, né? Nós recebemos de maneira diferente as pessoas de acordo com a importância que nós damos para elas. Às vezes nós não fazemos isso de caso pensado, né? Porém, a gente precisa começar justamente a pensar nas coisas que fazemos para que possamos mudar padrões de comportamento e naturalizar o tratar todas as pessoas da mesma maneira, indiferente se elas são visitantes na nossa casa de primeira vez, se elas estão conosco há 20 anos, se elas são pessoas famosas, de poder, de status aqui na Terra, ou se é simplesmente alguém que estava passando na calçada e resolveu visitar. Então, a gente precisa realmente naturalizar, tratar todas as pessoas da melhor maneira com que possamos oferecer de acordo com o que nós estamos hoje, né? É pensando, é refletindo sobre essas pequenas atitudes que nós vamos transformando a humanidade, assim como Jesus fez. Claro que numa escala menor, porque nós não temos essa moralidade, essa intelectualidade de Jesus, mas é exatamente esse o convite que Jesus vem fazendo para a gente e que o Espiritismo está reafirmando para nós a transformação moral
aos poucos, né? Porque a natureza não dá saltos, como nós estamos cansados de ouvir. É aos poucos. E aos poucos nós vamos, como vamos na academia, né? Começamos malhando, pegando 5 quilos. E aos poucos a gente vai aumentando. Daqui a pouco 10, daqui a pouco 15. A gente não começa pegando 100, né? Então, esse papo aqui que nós estamos tendo é para dizer, primeiro, que nenhum de nós que estamos aqui presentes conseguimos agir 100% como Jesus. Primeiro ponto, né? Então, nós ainda vamos falhar muito. Mas o segundo ponto é que é conversando e analisando as minhas atitudes, os meus pensamentos, coisas que muitas das vezes nós fazemos no automático no nosso dia a dia, por entendermos que aquilo faz parte da nossa cultura, que aquilo é natural agir daquela maneira. É pensando sobre essas pequenas atitudes do nosso dia que nós vamos conseguindo, né, transformar o dia de alguém, que nós vamos conseguindo nos sentir melhor conosco mesmo, porque nós vamos conseguir enxergar que as nossas atitudes e pensamentos estão cada vez mais afim com isso que nós conversamos durante as nossas palestras, os nossos estudos. E isso faz com que a gente se sinta melhor. Porque fazer o bem, a caridade, em sua essência, traz paz interior, paz de consciência, que é algo que nos dias atuais é ouro, é tesouro para nós. Deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e termos paz de consciência, que fizemos tudo aquilo que poderíamos, que ninguém pensa mal de nós, assim como está lá no trecho do Homem de Bem, né? Logo no começo ele fala isso, né? Para trazer essa reflexão. Será que tem alguém que está pensando alguma coisa em relação a mim, né? Será que eu feri alguém? Será que eu fiz tudo o que eu poderia naquela situação? Será que eu estou oferecendo o melhor de mim durante o dia? O que eu fiz que eu poderia fazer diferente? Né? Então são essas pequenas atitudes simples que Jesus mostrou pra gente que tem um impacto muito grande. O segundo trecho que eu gostaria de conversar com vocês é já no penúltimo parágrafo, que Emmanuel diz o seguinte: Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Olha esse finalzinho que eu vou repetir, que é muito importante. Bastarão os princípios edificantes simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Exatamente a vida que Jesus teve aqui durante os anos que ele passou encarnado conosco, né? Viveu num local simples, com seus princípios edificantes, a sua humildade, o seu amor, reuniu alguns poucos amigos e assim ele conseguiu trazer a sua mensagem, que por ser a verdade, conseguiu se perpetuar de geração a geração e está conosco até hoje. Não é mesmo? Se não fosse uma verdade, tudo isso que Jesus veio falando pra gente, conforme o tempo as coisas iriam se perder. Mas Jesus, muito sábio, trouxe exatamente aquilo que é a verdade, da maneira com que estávamos prontos para ouvir. Compartilhou as informações, porque Jesus era muito humilde. Então ele compartilhou as informações, sabendo que era necessário outros braços para que essa mensagem pudesse continuar nas próximas gerações, pudesse impactar e chegar a mais pessoas, já que a comunicação era extremamente difícil naquela época. Então, cada ato de Jesus é um exemplo para nós. Cada boa ação de Jesus, da mais simples àquela mais famosa dos textos bíblicos, todas elas possuem muito amor e muito ensino para todos nós, né? Cada dito de Jesus era importante. Eu fico imaginando como era conviver diariamente com Jesus, né? Porque
Acredito eu que Jesus era extremamente bem-humorado, sorridente, feliz, carinhoso, e cada ato de Jesus tinha um peso, uma importância muito grande, porque Jesus nos conhecia. Ele sabia, ele sabe, né, as nossas carências, os nossos conflitos, os nossos medos, os nossos receios, e conviver com alguém que nos conhece mais do que nós mesmos deve ser realmente extremamente esclarecedor. E um processo de autodescobrimento que a mente amplia, nós passamos a enxergar um mundo muito diferente. É isso que o conhecimento faz conosco. É isso que aprender sobre a codificação faz conosco que somos espíritas. A partir do momento que nós vamos entendendo sobre reencarnação, lei de justiça, sobre a lei de causa e efeito, sobre responsabilidade que nós temos em cima de cada ato nossos, sobre a imortalidade da alma, sobre transição planetária, todos esses assuntos que nós aprendemos dentro do Espiritismo, isso faz com que nós enxerguemos um mundo diferente. Isso tem que fazer com que enxerguemos o mundo de uma maneira diferente. Porque é através do conhecimento, de entender o porquê alguém é daquela maneira, porque eu estou onde estou, porque as pessoas ao redor são essas pessoas, é compreender que tudo isso é muito maior do que essa visão materialista extremamente limitada que nós estamos tendo durante tanto tempo. Então é chegado o momento de mudarmos esses conceitos e de entendermos as nossas responsabilidades. Né? Que nós temos responsabilidade quando nós não seguimos uma lei de trânsito, quando nós não jogamos o lixo no local certo, quando nós maltratamos um animal. E nós temos responsabilidade quando nós passamos por alguém no ônibus que está triste, chorando, e nós fingimos não enxergar. Quando alguém nos pede auxílio e nós fingimos não ouvir. O Espiritismo traz para nós, acima de qualquer coisa, responsabilidade. E nos faz um convite para que possamos mudar as nossas atitudes e para que possamos ter resultados diferentes. Porque o Espiritismo fala sobre fazer o bem, mas o fazer o bem e fazer a caridade passa por fazer o bem e fazer a caridade conosco. Para que possamos oferecer esse amor ao outro, esse amor precisa primeiro ser cultivado em nós. E aí eu trouxe, para chegarmos aí nos nossos momentos finais, uma mensagem de Joana, eu trouxe um trecho, que por um acaso nós utilizamos essa mensagem como página inicial de um dos nossos estudos essa semana. E casou bastante com o tema de hoje. É do livro Vida Feliz, a lição 80, né, de Joana de Ângeles. Eu trouxe um trecho dessa mensagem para deixar de reflexão para nós. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternalmente. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Então, Joana também vindo complementar ensinos que Jesus trouxe na sua vivência, em enaltecer as pequenas atitudes, que muitas das vezes nós deixamos passar por estarmos invigilantes, por estarmos envolvidos nas nossas emoções que não estamos sabendo lidar. Então, nós vivemos em uma sociedade extremamente acelerada, em que os grandes feitos são os feitos mais importantes. Então, se eu não ajudo uma instituição grande, eu não ajudo ninguém. Então, se eu não consigo salvar toda a minha comunidade, eu não consegui salvar ninguém. E os espíritos vêm trazendo para a gente
uma mudança de pensamento nesse sentido. Que muitas das vezes a nossa maior missão é com alguém que está dentro do nosso lar. Talvez a minha missão não seja abrir um abrigo de animais para salvar 300, 500 animais. Talvez a minha missão é cuidar dos animais da minha rua. E que isso vai impactar. Porque isso vai ser exemplo para outras pessoas, porque isso vai trazer experiências positivas para mim, porque vai trazer desafios que vão me preparar para que na próxima eu consiga cuidar de cachorrinhos da minha rua, cachorrinhos da rua ao lado. E é assim que a gente precisa pensar, né? Que a evolução ela é uma escala. Nós vamos de grau em grau, de pouco em pouco, crescendo. Então, os espíritos estão para nós enaltecendo essas atitudes, né? Que a gente possa agora no nosso dia a dia passar a enxergar tudo ao nosso redor como oportunidade, não como perda de tempo. Eu estou chegando atrasado hoje, não posso dar atenção. Eu perdi o ônibus, está com muito trânsito. E todos esses estresses que são reais no nosso dia a dia fazem com que a gente tenha dificuldade de enxergar quando essas oportunidades vão aparecendo no nosso caminho. Que possamos estar verdadeiramente nos lugares. Quando eu estou numa reunião de espírita, eu estou aqui. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Quando eu estou em casa, eu estou em casa. Porque nós precisamos estar presentes. O que é estar presente naquele lugar? É estar vigilante. Que a minha mente, o meu coração esteja junto com o meu corpo naquele local. Porque muitas das vezes nós estamos numa casa espírita, nós estamos numa reunião online, mas o nosso pensamento está em outros locais. E é nesse momento que a oportunidade passa e nós, por não estarmos vigilantes o suficiente, não conseguimos nem sentir o cheiro dessa oportunidade. Então, que possamos conseguir nos esforçar para estar mais vigilantes no nosso dia a dia. Eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Vamos chegando ao nosso final. Vamos utilizar esses minutinhos finais para fazer a nossa prece final. Vamos então fechar nossos olhos, trazendo a tranquilidade e a paz para dentro dos nossos corações. Agradecendo muito, Senhor, por toda a colaboração dos benfeitores espirituais, pelo amparo, pelo amor que recebemos o tempo inteiro, pela proteção. Pedimos, Senhor, que possamos nos esforçar para conectar os nossos pensamentos com esses espíritos que estão sempre por perto e assim, Senhor, conseguir manter as nossas vibrações mais próximas de Ti, de Jesus, facilitando que possamos enxergar esses pequenos desafios no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, conseguir absorver exatamente aquilo que necessitamos dessa nossa reflexão hoje, muito importante para todos nós. Que possamos, Senhor, compreender a importância das pequenas atitudes e nos esforçar para dar cada dia, Senhor, uma versão melhor de nós para a humanidade. Continue abençoando essa casa amiga do Irmã Rosa, toda a sua equipe espiritual, todos os seus membros, todos os seus tarefeiros, que eles possam se manter firmes apesar das dificuldades. Que todo esse clima de amor, Senhor, possa envolver a nossa família, a nossa casa. Que essa luz gerada possa trazer muita tranquilidade, harmonia e paz para cada um de nós. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. E assim nós encerramos. Novamente, muito obrigada. Um grande abraço a todos e até a próxima.